nós temos uma cadeia, essa daqui é a cadeia principal, são 6 átomos de carbono. Foi começado a enumerar desta extremidade, olha só, 1, 2, 3, no terceiro carbono está a ramificação. Se vocês observarem, se eu começar a contar dessa extremidade, eu teria 1, 2, 3 no quarto carbono. Então, o correto é começar dessa extremidade, mais próxima da ramificação, ok? Então, vai ficar no carbono 3, eu tenho o metil, e como são 6 carbonos na cadeia principal, hexa, an porque são ligações simples e o porque é um hidrocarboneto. E 4 metil estaria incorreto, né? Outro exemplo aqui, ó, a cadeia principal, se nós começarmos a numerar ela deste carbono, 1, 2, 3, tá a ramificação. E se nós começarmos desse aqui, 1, 2, 3, tá a ramificação também. Então, ambas as numerações são equivalentes, vão estar corretas, né? E nós vamos ter o 3-metil, porque no carbono 3 eu tenho esse grupo substituinte aqui, essa ramificação metil. Pentano, porque são ligações simples, então 5 ligações e é só carbono e hidrogênio. Então, pent, 5, an, ligações simples e o hidrocarboneto. Se houver mais do que um substituinte, deve-se numerar a cadeia principal, começando pela extremidade da qual haja uma ramificação mais próximas. Prestar bastante atenção a esse detalhe, certo? Observem aqui, se eu começar a enumerar dessa extremidade, eu tenho carbono 1, 2, 3 e 4 com ramificação. E começando desta extremidade, eu tenho 1, 2, 3. No carbono 2 e 3, a ramificação. Então, eu vou usar aquela que é mais próxima da ramificação. Então, 2 e 3, eu tenho dimetil. Por que di? Porque são 2 metil. Então, tem um metil aqui e outro metil aqui. Um metil está no carbono 2 e outro no carbono 3, por isso esse dimetil. E pentano, porque são 5 carbonos na cadeia principal, só ligações simples entre eles e tem só carbono e hidrogênio. Vamos ver outro exemplo aqui. Olha só, aqui eu tenho a ramificação no mesmo carbono, estão vendo? Então, eu vou começar a enumerar dessa extremidade que é a mais próxima, 1, segundo carbono está a ramificação. Então, eu vou botar 2, 2. Por que eu repito o número 2, 2? Porque eu tenho o metil aqui, 2 metil, um aqui e outro aqui, no mesmo carbono, no carbono 2, certo? Então, e o di é porque são 2 metil, né? São 2, aqui tem um, aqui tem outro, e ele está no carbono 2, então 2, 2 de metil. Pentano, carbono, 5 carbonos, ligações simples, e só tem carbono e hidrogênio, ok? Outro exemplo aqui. Aqui nós temos 3 ramificações, 3 metil, ó, então vai ficar trimetil. E eu vou começar a enumerar dessa extremidade que é mais próxima, então eu tenho carbono 2 aqui, ok? Tenho 2 metil, então eu marco aqui 2, 2, e no carbono 3 eu tenho mais um metil, então 2, 2, 3, trimetil. E o pentano continuando ali, né? Se eu começar dessa extremidade aqui, a numeração vai ficar mais distante, né? A primeira ramificação está mais longe da extremidade, então vai ser errado. Aqui nessa situação, ambas as numerações são equivalentes também. Se eu começar a enumerar daqui para cá, eu tenho a ramificação no carbono 2 e 3. E se eu começar a enumerar daqui para cá, eu também vou ter no carbono 2 e 3. Então, 2, 3, dimetil, butano. Espero que vocês estejam compreendendo. Olha só, aqui tem mais um exemplo. Aqui, observem que a cadeia principal faz uma curva, vamos dizer assim, né? E a cadeia principal tem 8 carbonos. E aqui nós temos uma ramificação e aqui nós temos outra ramificação. Esse daqui é o metil e esse aqui é o
etil. Tem 2 carbonos e o final il, né? Fica fácil. Então, olha só, vou começar a enumerar daqui. Não, porque, ó, 1, 2, 3, eu vou estar no 4º carbono, a ramificação. E se eu começar a enumerar dessa extremidade, eu vou estar no carbono 1, 2, 3. E como é que eu vou escrever aqui? Em que ordem que eu escrevo? Em ordem alfabética. Então, eu vou escrever no carbono 5, porque eu contei 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho o etil, 5 etil. No carbono 3, eu tenho metil, então 3 metil. E como são 8 carbonos, octano, só tem ligações simples. Então, foi colocado em ordem alfabética, porque o E vem antes do M, na ordem alfabética, né? Observem aqui, agora nós temos aqui 1, 2, 3, 4 ramificações. Nós temos 2 metil aqui, no carbono 2, vou começar a enumerar daqui, dessa extremidade, porque aqui ó, vai iniciar no carbono 1, 2, 3, 4. E se eu começo aqui 1, 2, 3, eu vou ter a ligação, já a ramificação, né? Então, no carbono 3 e 4, eu tenho metil. Então, por isso, 3, 4 dimetil aqui, certo? No carbono 5, eu tenho o etil aqui para baixo e o isopropil. Lembra lá nos constituintes o nome desse que tem 2 CH3 aqui, são 3 carbonos, estão vendo? Esses dois são iguais, então é isopropil. Agora, na ordem alfabética, a gente vai colocar esse dimetil aqui, esse di representa que são 2 metil, mas o nome do constituinte é o M, então não vou considerar o D, eu vou considerar na ordem alfabética o M. Esse prefixo aqui na frente eu não vou levar em consideração na ordem alfabética, certo? Então, primeiro eu vou escrever o etil, que está no carbono 5, 5-etil. Depois eu vou escrever o isopropil, que está no carbono 5 também. E depois, no carbono 3 e 4, nós temos o metil. Dimetil, porque são 2. E é um octano, porque a cadeia principal tem 8 carbonos. Aqui nós temos mais um exemplo. Agora, nós temos a insaturação. E ao numerar a cadeia, a extremidade mais próxima da insaturação prevalece sobre as mais próximas da ramificação. Ou seja, insaturação tem precedência sobre a ramificação. Então, aqui, ó, se eu contar dessa extremidade, fica mais próxima da ramificação. E se eu contar dessa extremidade, vai ficar mais próxima da insaturação, que é a ligação dupla. E eu vou começar mais próximo da ligação dupla, da insaturação, porque ela, vamos dizer, tem maior precedência, ok? Então, carbono 1, eu tenho a dupla ligação, e no carbono 3, eu tenho a ramificação. Esse daqui são 4 carbonos, então eu vou ter 3 metil, por causa da ramificação, but, porque são 4 carbonos, 1 N e o O. Esse 1 aqui no meio indica que a dupla ligação, que eu represento pelo N aqui, está no carbono 1. Ó, eu comecei a contar carbono 1, está a dupla ligação. E o O é por causa do hidrocarboneto. Então, o nome deste composto vai ficar 3-metil, but, 1-eno. Sempre separadinho por hífens aí, ó, ok? Então, a insaturação, ela tem maior precedência, ou é maior do que a ramificação. Tem que levar em consideração ela primeiro, ok? Vamos ver se tem mais um exemplo aqui. Ó, a dupla ligação, e aqui tá a ramificação. Então, eu vou ter no carbono 3 o metil, como são 5 carbonos, pent, certo? 1, porque no carbono 1 tá a dupla ligação, eno. Olha só esse exemplo aqui. Se eu começar dessa extremidade, eu vou ficar mais próxima da ramificação, mas aqui eu tenho uma tripla ligação, eu vou começar dessa extremidade.
Eu conto o carbono 1, 2, aqui está a tripla ligação. Então, 3, 4, 5, no carbono 5 está a ramificação. Então, 5-metil, porque essa ramificação é metil. Hexa, porque são 6 carbonos na cadeia principal. 2, porque no carbono 2, eu contei o carbono 2, eu tenho a tripla ligação. 2, ino. Ok? Está bastante atenção aqui. A insaturação, ela deve estar mais próxima da extremidade que eu começo a contar. Aqui outro exemplo. Nós temos 2 ramificações. Eu vou começar a contar dessa extremidade que é mais próxima da insaturação, que é a dupla ligação. Nós temos metil e metil aqui no carbono 3 e no carbono 4. Então, eu vou ter 3, 4 dimetil, porque são 2. Pent, porque são, na cadeia principal, 5 carbonos. 1, porque eu contei o carbono 1 e eu tenho daí a dupla ligação. 1-eno, ok? Alguma dúvida até aqui? Espero que vocês estejam entendendo. A gente tem mais alguns exemplos para ficar bem claro isso para vocês. Assistam o vídeo aula para que vocês consigam compreender, certo? Olha só aqui. A cadeia principal são 6 carbonos. Aqui tem uma tripla ligação no carbono 2, porque eu comecei a contar dessa extremidade. E no carbono 4 e 5 nós temos o metil. Então, 4 e 5, dimetil. Hexa, porque são 6 carbonos. 2, porque a ligação tripla está no carbono 2. Ino. Outro exemplo aqui. Aqui foi começado a numerar da cadeia, da extremidade aqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. No carbono 2 e no carbono 3 eu tenho metil. 2, 3, dimetil, porque são 2. Pent, ligação 5 carbonos. Tem a ligação dupla no carbono 1, por isso eno. Aqui tem alguns apelidos, né? Que são esses 3 nomes, eles são aceitos pela IUPAC também, quando eu tenho só este elemento aqui, né? É um neopentano. A gente viu lá nos grupos substituinte, mas aqui é uma cadeia carbônica, então ele não é um grupo constituinte, então ele também pode ser chamado dessa forma. Aqui eu tenho um isopentano, é um exemplo um pouquinho diferente, ó. É uma cadeia carbônica. Em vez de a gente seguir essa regra que está aqui embaixo, ó, como é que eu daria um nome para isso aqui? 2-metilpropano. Ou simplesmente metilpropano, né? Porque se vocês observarem, se eu contar dessa extremidade ou desta daqui, a ramificação vai continuar no carbono 2. Então, eu posso omitir o número 2, porque é metilpropano. Não tem como eu colocar o CH3 aqui, que daí não vai ser um prop, né? Ele vai fazer parte da cadeia principal, só tem essa forma de fazer. E a gente pode dar o apelido para ele isobutano, isso pode aparecer também. Então, a IUPAC também aceita esses apelidos, né? Ó, aqui são 5 ligações, o nome que a gente aprendeu antes seria 2-metilbutano ou simplesmente metilbutano, porque eu tenho a ramificação no carbono 2, certo? E se eu botar a ramificação nesse carbono aqui, eu começo dessa extremidade, também vai estar no carbono 2, então posso omitir esse número 2zinho aqui, só nessas situações, hein? Tem que tomar cuidado, hein? Só nessa situação, porque aqui, se a ramificação tivesse nesse carbono 3, eu iria contar dessa extremidade para cá, e ficaria no mesmo, certo? 2-metil. Mas eu posso também chamar por esse apelido de isopentano. Bem como esse daqui, que seria, olha só, a cadeia principal seria 3 carbonos e tem 2 ramificações, ok? Seria 2,2 de metilpropano ou simplesmente de metilpropano. Também posso omitir esses 2 números, porque não teria outra forma de escrever essa cadeia, né? Para ela ficar, a ramificação não estaria em outro lugar, só no carbono 2. E ele pode ser chamado de neopentano, ok? Vamos